tudo bem? Hoje estou com 2 óculos. Hoje eu vim bater um papo com você sobre um atendimento meu, que eu sou terapeuta holística. Eu trabalho com pessoas há muito tempo, adoro gente, adoro deixar as pessoas mais bonitas. Eu já trabalhei na área de educação física, adorava deixar as pessoas bonitas fisicamente, mas agora eu trabalho como terapeuta, eu quero deixar a vida de uma pessoa mais bonita, né? E está tudo disponível para a gente, mas muitas vezes a gente não está acessando porque a gente precisa alinhar situações. Eu vou falar de um caso que eu tive, um atendimento ontem, onde existia uma mulher, vou botar essa mulher aqui, que ela tinha um objetivo, que era ter relacionamentos, tá? Mas ela tinha ao lado dela o pai dela. E aonde, quando eu pedi para ela colocar, ela foi colocando a mãe no campo, o pai no campo, né? A mãe estava aqui, ó, na frente dela. Aí não havia espaços, deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui é a vida está aqui. Ela não havia espaço para um homem na vida dela, porque ela estava casada com o pai. De maneira inconsciente, ela estava casada com o pai. Esse pai já era falecido, tá? Esses pais já tinham morrido. A mãe dela tá num asilo. Ela cuida da mãe, ela visita a mulher. Muito responsável, visita a mãe sempre. Mas outra coisa, que ela achava a mãe a filha dela, por essa mãe estar, assim, num momento de fragilidade e tudo mais. Então, a gente esclareceu as situações, porque essa mulher, desde nova, ela tinha muita dificuldade de relacionamento, ou quando ela se relacionava com homens não disponíveis, homens que tinham outros compromissos, homens que davam migalhas para ela. Então, o que acontece, gente, que a gente tem que ver? Muitas vezes o que está acontecendo na vida da gente é porque a gente está casada com o pai, ou porque a gente está honrando algum ancestral lá de trás, algum ancestral, seja homem ou seja mulher lá de trás, que precisa ser olhado, que precisa ser ajustado no campo, sabe? Então, o que a gente fez? É muito interessante que a gente botou as situações no lugar correto. Botou ela como filha da mãe dela, o pai ao lado da mãe, sabe? Devolvendo toda a situação da questão do relacionamento da mãe e do pai para eles. Aqui tá as questões que ela puxou para ela tinha puxado algumas questões para ela, devolvendo para eles. Outra coisa muito importante que a gente tem que saber, o nosso pai, a nossa mãe, pode com a idade começar a ter fragilidade física, pode começar até em algum nível, tá, com algumas questões de memória, com algumas questões de não reconhecer, mas a fragilidade de alma não existe. Eles continuam sendo maiores, eles continuam sendo fortes enquanto alma. Mesmo acontecendo fragilidades físicas, mesmo acontecendo situações nas histórias deles. E quando você olha para tua mãe ou olha para o teu pai num espaço de que ele é forte espiritualmente, você auxilia ele. Quando você começa a ter a postura de que sua mãe é uma menina, de sua mãe infantil, de que sua mãe perdeu a força, indiferente da doença que ela possa estar manifestando, do momento mental dela, você está prejudicando a sua mãe espiritualmente e se prejudicando. Porque, indiferente de você não concordar com os atos dos seus pais, os seus pais te deram a vida. E isso sempre é maior. Às vezes as pessoas confundem. Eu não concordo com os atos dos meus pais,
mas eu entendo que eles me deram o bem mais precioso que foi a vida. Eles deram a vida a você. Seja você uma menina, seja você um homem, eles deram a vida a você. E a vida é um bem muito precioso. Eles deram a você o presente mais precioso, que é a vida. Então você tem que saber voltar ao seu papel de filha. Porque somente quando você volta ao seu papel correto de filha ou de filho, recebendo da energia, se você é mulher, da energia feminina, e recebendo, se você é homem, da energia masculina, só então você vai ter a atitude correta para ser esposa, para ser mãe. Porque muitas vezes a gente se casa, a gente tem um relacionamento e a gente acaba sendo mãe do nosso marido. E quando você é mãe do marido, quando você não assume o papel de esposa, quando você na cama não assume o papel de amante do seu marido, alguém vai assumir esse papel. E você tem que entender a dinâmica que acontece, organizar essa dinâmica e fazer um pequeno acompanhamento depois. Por que, gente, um pequeno acompanhamento? Porque quando a gente tem uma dinâmica durante anos, acontecem sinapses de comportamentos que a gente tem. Então, a gente precisa de um pouco de acompanhamento depois, para que a gente crie uma nova sinapse e comece a caminhar, tá? Então, eu estou, nesse mês de outubro, fazendo uma promoção onde eu faço um atendimento de constelação dentro de um aspecto que você me trouxe. A cliente trouxe um aspecto relacionado ao relacionamento e a gente foi levantando as situações e descobriu que ela era casada com o pai. De maneira inconsciente, descobriu que ela se achava mãe da mãe dela e ela estava sem a força do feminino e ela não conseguia construir durante a vida relacionamentos onde ela era amada, apoiada, onde os relacionamentos davam frutos, sabe? Então, muitas vezes, esse pai até já era falecido, mas ela estava viúva de um pai, sabe? Então, não tinha espaço nessa moça para ela ter um relacionamento. O feminino dela não era conectado, sabe, com ela mesma. Então, muitas vezes, quando você não tem um feminino conectado, das duas coisas, ou você acha homens fracos, porque você conectou com o masculino, você tem uma postura masculina e você não sabe receber, ou muitas vezes você tem uma atitude de ser mãe da sua mãe, e quando você é mãe da sua mãe, você não passa pelo processo de filha. E quando você não passa pelo processo de filha da sua mãe, você tem dificuldade de ser mulher. E quando você tem dificuldade de ser mulher, você não vai saber ser mulher de um homem. Você pode até se casar, mas você não vai ter um posicionamento de ser mulher daquele homem. Porque nós temos vários papéis. A gente tem o papel de mãe, sim, mãe dos nossos filhos. A gente tem um papel de esposa do nosso marido. Na cama tem um papel de amante do nosso marido. Temos um papel de amiga, filha da nossa mãe, filha do nosso pai. Temos um papel profissional. Por exemplo, quando eu dava aulas de educação física, eu tinha uma identidade. Aqui eu me sinto uma terapeuta, né? Mas lá eu era uma professora. Quando eu trabalhava com crianças, eu tinha um tipo de linguagem. Eu falava de uma maneira um pouco para que o universo infantil se conectasse. Eu me lembro até que eu trabalhei 5 anos com criança. Quando eu fui trabalhar com adultos, eu às vezes falava, gente, estica o pezinho, pega os bracinhos e eleva. E as pessoas, tem que uma mulher falou assim, Marta, você fala com a gente como se a gente fosse retardado e criança. Não era isso. Eu estava trabalhando, eu vinha de um universo onde eu estava trabalhando muito tempo com criança, de 3, 5 anos, às vezes até 8. Então, assim, eu tinha uma linguagem, uma sinapse no meu cérebro que me conectava àquela linguagem. Eu tive que me adaptar, eu tive que treinar. Então, quando a gente faz uma constelação envolvendo um campo, que pode ver o que está acontecendo na sua relação com o dinheiro, o que está acontecendo no seu relacionamento afetivo, de amor, o que está acontecendo com a sua sexualidade, a gente abre um campo para entender.
Será que teve alguém que não foi olhado? Aconteceu um aborto? Esse aborto houve um espaço para ele houve reconhecimento ou não houve reconhecimento? Então, tudo isso precisa ser olhado, tudo isso precisa ser incluído no seu sistema, para que a coisa possa se colocar de maneira harmoniosa. Mas é interessante haver outros encontros, porque muitas vezes a gente eu falo mal da constelação por isso, porque a gente faz uma constelação, a pessoa tem uma sinapse de comportamento muito forte, porque anos e anos ela agiu de uma determinada maneira, e a gente colocou em ordem. A gente colocou ordem na história que ela trouxe, mas é necessário um acompanhamento para que a gente dê um novo direcionamento, para que a gente dê uma direção, que a gente trabalhe uma estratégia para que ela vá em direção ao rumo do que ela trouxe, do que ela quer. Porque está tudo disponível para você. É como se fosse assim, olha. Nessa mulher aqui, que eu botei até em forma um pouco mais... Essa aqui está bem feminina, mas essa aqui está mais masculina, que só olhava o pai, tinha vários homens disponíveis no universo para ela. Mas ela não tinha olhos para ver esses homens. Deixa eu botar mais uns homens aqui. Ela que não tinha olhos para ver esses homens. Então, às vezes, ela escolhia um ser, vou botar esse como um ser que não estava disponível. Porque na verdade ela falava que ela era apaixonada por esse homem, e às vezes já tinha passado um tempão, o homem já tinha demonstrado que ele não estava afim dela, porque, gente, um homem quando quer você, ele chama você para sair, um homem quando quer você, ele se aproxima de você, um homem quando quer você, ele começa um relacionamento com você. Se não está acontecendo isso, ele não quer você, ele pode estar usando você sexualmente, ele pode estar arranjando desculpas para não sair de um antigo relacionamento que ele tem e tá fazendo de você um cabide. Então, assim, a gente abre o campo dentro da história que você traz, vê o que está acontecendo e aí a gente coloca em ordem. Esse espaço aqui do pai dela era para ser só o espaço do pai, não o espaço do marido. Ele é marido da mãe dela e ela tem que estar aqui por ser mulher, na frente da mãe, recebendo a energia da mãe, porque atrás da mãe ela tem a capacidade de receber a energia, atrás da mãe dela tem a avó dela dando energia, a bisa, a trisavó, ó. A tataravó. Então, quando ela está nesse espaço de receber energia, quando ela recebe a vida da mãe, como foi? Não como ela gostaria. Recebe a mãe como uma pessoa humana, com defeitos, com qualidades, com sombras. Como foi? Ela tem a força dentro dela, porque a mãe dela é o portal para ela receber a força de toda a ancestralidade dela. Então, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei se seu objetivo pode ser um objetivo financeiro, que é o seu desafio e você quer resolver, se é um objetivo relacionado aos relacionamentos afetivos que você quer resolver, se você está buscando um parceiro, se você quer resolver algo mal resolvido com um parceiro antigo. Eu não sei se a sua questão é uma questão de saúde, se é de um vazio interior, mas eu sei que é possível a gente abrir o campo, olhar o que está se apresentando, colocar em ordem e depois acompanhar umas 3 sessões, dando uma direção, criando uma estratégia para você conseguir ainda esse ano de 2024 ter um impulso diferente. Está tendo uma promoção, aproveite. Entre em contato, meu telefone vai estar abaixo na descrição, tá bom? É isso. Beijo, beijo. Ah, a promoção é só em outubro.
Tchau, tchau. É um pacote de uma constelação com 3 encontros depois. Marta, eu quero fazer só a constelação. Você é livre, mas não vai ser o valor relacionado a esse pacote que eu estou vendendo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau.